Eu tenho uma opinião. Eu acho que nos próximos anos, o cenário de como as empresas contratam pessoas, especialmente pessoas com um alto grau de educação e especialização, vai ser bem diferente do que a gente tem hoje, com esses job boardings tipo Indeed, Monsters e coisas desse tipo. E eu vou compartilhar essa minha opinião agora com vocês e o que você tem que fazer para se antecipar a esse cenário. Vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Carlos Martins, eu sou Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tirei uma temática para falar com vocês que tem a ver um pouco com os impactos causados por essa nova tecnologia como ChatGPT, inteligência artificial, que está mudando o cenário de diversos campos de forma assim muito rápida e dependendo do campo até devastadora. Nós como job seekers temos que antecipar esse cenário de tecnologia e os impactos que essa tecnologia vai causar não só na nossa área de expertise, mas também como a gente pode conseguir um emprego. Eu tenho uma opinião, eu acho que daqui a alguns anos, não muitos anos, a gente vai ver um cenário bem diferente para aqueles que procuram estabelecer uma carreira, não só no Canadá, em qualquer lugar, mas principalmente aquelas pessoas que têm um nível de educação alta para poder conseguir um emprego e um nível de especialização alto também. Então, por exemplo, engenheiros, o pessoal de TI, etc. Como a gente sabe, hoje em dia, quando você vai, por exemplo, naqueles grupos de Facebook de brasileiros e pergunta, eu estou procurando um emprego, pessoal, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Vai no Indeed, vai no Indeed, vai no Indeed. O Indeed nada mais é do que uma forma tradicional que a gente tinha há algumas décadas passadas, que era procurar emprego utilizando o jornal, só que agora de forma eletrônica e com um filtro de busca. É basicamente isso se a gente parar para analisar. Porém, o cenário está mudando, porque por conta das tecnologias que a gente tem hoje disponível, por exemplo, você pode ir no LinkedIn e você tem algumas ferramentas e até no próprio Indeed, que deixam a aplicação da sua candidatura a uma determinada vaga de forma muito mais rápida. Então, por exemplo, é o Easy to Apply do LinkedIn. No Indeed você também tem, se você já tem o seu resume cadastrado na plataforma, fica também muito mais fácil de você aplicar um trabalho. Essa comodidade, ela acaba trazendo, obviamente, benefícios para quem está aplicando, porque eu só preciso fazer um clique no botão e aí eu já estou aplicando, né? A minha aplicação já está sendo submetida. Porém, do outro lado, você tem recrutadores que estão recebendo uma leva de candidatos e muitos desses candidatos eles não têm qualificação para estarem aplicando aquelas vagas. E aí vem um grande problema. Aquela comodidade para o candidato acaba se tornando uma dor de cabeça para os recrutadores. Uma coisa recentemente, algumas semanas atrás, que saiu, o LinkedIn lançou uma ferramenta utilizando inteligência artificial, onde os recrutadores vão digitar coisas do tipo: estou à procura de um engenheiro que more na região de Toronto e que tenha tais e tais aspectos e que faça isso, isso, isso e aquilo. Enfim, é uma descrição. Se você está acostumado a utilizar um ChatGPT da vida, por exemplo, seria mais ou menos aquela função de você criar um prompt, onde você procura alguém e aí o LinkedIn ele vai te ajudar a procurar ou achar aquela pessoa. Qual é o grande objetivo dessa ferramenta? O objetivo, na realidade, são dois. Um é o de facilitar, obviamente, a vida do recrutador e aí ele poder filtrar pelas pessoas que realmente têm os critérios que ela está buscando, que aquele recrutador está buscando. E o outro, obviamente, é o de ter o candidato ideal. Então, um dos grandes desafios hoje para quem recruta é o de achar o candidato ideal, ou seja, aquela pessoa que cumpre todos os requerimentos que eles estão buscando e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que fique durante um bom tempo na empresa. Então, são esses dois aspectos que o recrutador está procurando cobrir. Como é que isso atinge aos
aquelas pessoas que estão tentando estabelecer uma carreira profissional. E aí a gente tem que diferenciar um pouquinho daquelas pessoas que estão procurando por survival jobs, tipo uma pessoa que quer trabalhar no McDonald's, trabalhar no Burger King, sei lá, coisa do tipo. Esse tipo de trabalho vai continuar, provavelmente, sendo aquele tipo de trabalho que você vai achar no Indeed e tal. Trabalhos mais especializados ou que requerem uma educação maior, provavelmente esse tipo de busca vai acontecer muito no LinkedIn e de forma mais passiva, digamos assim. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? O que eu quero dizer na forma mais passiva? Se você tem todos os atributos que aqueles recrutadores estão procurando, os recrutadores vão entrar em contato com você. Porém, para isso, você tem que ter um perfil ou você tem que se estabelecer dentro daquele ambiente virtual de forma muito clara. O que é que eu quero dizer de forma muito clara? De forma que as pessoas entrem no seu perfil e entendam logo de cara qual é a sua expertise. Esse exercício de criar uma impressão, uma primeira impressão para o recrutador ou para qualquer um que esteja visitando aquele nosso perfil ou que esteja falando com a gente, por exemplo, no ambiente de trabalho e coisa do tipo, é o que a gente chama de personal branding. Ou seja, é o processo de criar uma percepção para outra ou para uma audiência específica, nesse caso, recrutadores e hiring managers. Por que é tão importante nós criarmos um personal brand? Porque quando uma pessoa fala com a gente, quando uma pessoa interage com a gente ao vivo, ou seja, em pessoa, ou via vídeo, ou quando ela visita, por exemplo, o nosso perfil no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma, é imperial que nós tenhamos muito claro aquilo que a gente faz, porque a pessoa, ao entrar em contato com a gente de forma online ou em pessoa, ela vai entender logo de cara qual é a expertise que a gente tem e quão especialista a gente é naquele determinado campo de atuação. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de engenharia, uma pessoa que trabalha na área de marketing, uma pessoa que trabalha na área, não sei, de advocacia, ela tem que demonstrar a sua expertise. E como é que você faz isso? Você faz isso compartilhando artigos, você faz isso dando sua opinião, você faz isso enfim, participando de algum debate online. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão começar a notar você e vão começar a perceber, obviamente, o seu posicionamento em relação àqueles assuntos. Então, por isso que é muito importante até a gente ter muito claro, primeira coisa, a gente ter muito claro como a gente faz isso, como a gente se posiciona dessa forma clara e objetiva, de maneira que as pessoas vão nos olhar como experts naquele determinado campo, como também a gente tentar ao máximo não se envolver em assuntos que não tem nada a ver ou que tem pouca relação com aquilo que a gente faz, porque isso daí acaba confundindo aquelas pessoas que estão interagindo com o nosso perfil profissional, seja online ou na vida real. O personal brand, como eu falei para vocês, ele nada mais é do que a percepção que as pessoas têm da gente. E uma coisa que tem que ficar muito claro em relação ao personal brand é que não importa se você quer ter um personal brand ou não, as pessoas vão ter uma impressão de você. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque a nossa obrigação como profissionais é a de construir a percepção positiva e que vai dar a gente uma vantagem competitiva ao interagir nesse ambiente profissional, ao aplicar para trabalhos e coisas do tipo. Então imagine o seguinte, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei, a inteligência artificial, como no caso do LinkedIn, vai começar a buscar essas pessoas utilizando prompts, como eu acabei de explicar para vocês, que o LinkedIn lançou recentemente essa tecnologia. Então, isso são coisas que vocês vão ter que preparar caso vocês queiram se destacar não só no mercado futuro, mas no mercado atual, que é você estabelecer um personal brand, ok? Então, esse vídeo de hoje foi muito mais para dar um toque em relação a essa questão do personal brand, o quão importante ele é, mas obviamente que existem várias coisas a serem discutidas nesse tópico. Se você tem interesse
em discutir ou ver mais coisas em relação a personal brand, exemplos e coisas do tipo, escreve nos comentários aqui, que aí eu tento trazer outros vídeos que podem cobrir mais esse assunto, que é de extrema importância para quem está procurando estabelecer uma carreira aqui no Canadá. Beleza? Então é isso aí para o vídeo de hoje. Muito obrigado. Se você não segue o canal, segue aí, deixa um like, deixa o seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau.